Olá, como vai? Tudo bem? Me chamo César Moutinho, sou coach em pós-colheita de grãos. Estamos aqui fazendo o início da segunda semana de pós-colheita de grãos. Muito me honra te ter como parceiro, te ter como ouvinte e participante dessa semana, onde nós vamos discutir o assunto armazenagem de grãos. Na primeira semana, nós discutimos o assunto secagem e tudo que envolvia. E agora nós vamos discutir armazenagem de grãos. Então é muito interessante que a gente possa provocar vocês para ver se vocês estão por dentro dos assuntos e a partir daí nós vamos levando conhecimento ao campo, levando conhecimento para você que está trabalhando aí e está precisando desse conhecimento e com certeza nós vamos nos dar muito bem essa semana. Conto com a participação de vocês, façam perguntas, mande perguntas que a gente está aqui para ajudá-los, certo? É, o tema pós-colheita que a gente procura trazer para vocês diz respeito basicamente à redução de perdas. O tema é vastíssimo, envolve muito dinheiro e a gente pretende fazer com que o produtor rural, vejam bem, nós estamos batendo a barreira dos 250 milhões de toneladas de grãos no Brasil, já somos o maior exportador de soja para o mundo inteiro, né? E as coisas vêm acontecendo. Estamos num período de pandemia onde o comércio em geral parou, mas o campo não para. E nós temos essa obrigação de dar o retorno para todos, certo? Então aqui nós vamos discutir esse assunto e eu tenho a certeza de que a proposta nossa em trazer conhecimento é justamente alavancar negócios e reduzir perdas. Vejam bem, 250 milhões de toneladas de grãos produzidas na safra 19-20, já contabilizados pela Conab, se nós tirarmos 40% que é vendido imediatamente no pós-colheita e ficar com essa estocagem de 60%, representa aí em torno de 150 milhões de toneladas. Se eu admitir nessas 151 e 200 milhões de toneladas que se perca 3% dela, 3% por armazenamento insuficiente, significa que eu estou perdendo na armazenagem 4.540.000 toneladas de grãos. De tudo que é produzido no Brasil se perde. Sim, se perde. Presta atenção. Se nós colocarmos valor nessa tonelada de grão, valor médio de $200 por tonelada, são 908 milhões de dólares perdidos, que representam o dólar ao preço de hoje, R$ 5,33, quase 5 bilhões de reais que foi pelo ralo. Você acha que você tem parte nisso? Você tem como resolver isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Tem ou não tem esse prejuízo? Né? Então o que nós vamos fazer agora? Uma simulação de uma unidade que armazena aí em torno de 200 mil sacas de qualquer produto. Tá? São 12 mil toneladas. No mesmo raciocínio anterior que nós fizemos no macro, nós vamos fazer para uma unidade. 40% dessa produção desse produtor, pode ser a sua unidade aí, se você tem esse porte, uma unidade talvez de porte médio, né? Médio para pequeno. Opa, 200 mil sacos não é tão pequeno. Tem gente muito grande nesse Brasil, pode escrever isso, tá? Então, você é de porte médio. 40% é vendido, sobra então no estoque 120 mil sacas. 120 mil sacas são 7.200 toneladas, considerando perda de 3%, que é o aceito pela Conab a nível de Brasil. 3% significa 3.600 sacas, que representam 216 toneladas. Muito bem, 216 toneladas a $200 dá $43.200. A R$ 5,33, 230 mil reais que você, produtor, perdeu e às vezes não tem verba nem para fazer a manutenção na sua unidade e não está se dando conta que o dinheiro está dentro dela mesma. Né?
Então veja bem, se você pegar esse valor e dividir por 13, seriam 13 salários no ano, considerando o 13º. Pensa bem, até o Bolsa Família tem 13º salário. Por que que eu, como produtor, não posso ter? Então eu vou dividir esse prejuízo, que foi pelo ralo, representa aí um salário médio mensal para você, produtor rural, ou para sua empresa que presta serviço, de quase 18 mil reais. Isso é muito dinheiro que vai pelo ralo, que vai fora, que é podre, que é dinheiro que não fica na empresa, diminui a liquidez, não consigo fazer manutenção, às vezes atraso a folha do meu funcionário por não ter recurso, e por aí vai. Esse dinheiro está dentro de casa. Nós temos que aprender a olhar para dentro do nosso negócio para ver quão dinheiro é perdido por mau manejo. É isso que nós vamos ver durante a semana. Certamente, se eu tivesse um controle efetivo sobre o produto armazenado, eu teria sérios resultados positivos, mas eu não tenho resultado positivo. Então, isso significa que eu posso muito melhorar o meu trabalho dentro da unidade, correto? Se você tem funcionário, então você vai garantir para esse seu funcionário uma oferta de emprego. Se você é funcionário, você trabalhando com essa visão de redução de perda, você está mantido no trabalho, com certeza, certo? Então, gente, obrigação nossa enquanto armazenistas, enquanto produtores rurais, que nós lidamos com alimento, é conservar esse grão. Pelo amor de Deus, nós fizemos a coisa mais difícil, que foi tirar, primeiro decidir plantar, levar a cultura no manejo adequado até a data da colheita. E veja bem que o nosso escritório é um escritório a céu aberto, depende de chuva, de frio, de calor, de vento, uma série de coisas, seca, né? Essas coisas aí atrapalham a produção, a gente sabe bem. Agora mesmo nós temos entrando na fronteira do Brasil aí, muito próximo, uma praga que é o gafanhoto. Imagina as culturas do trigo ou as pastagens no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná para frente, se chega essa nuvem de gafanhotos a atingir essas lavouras, essas áreas agricultáveis. Uma devassa total, prejuízo total. Então, o agricultor está com esse produto a céu aberto, exposto a intempéries e pode não vir a colher. Muito bem, colheu o produto e jogou dentro da minha unidade. Como é que eu tenho o direito de perder esse produto por mau manejo? Precisamos tomar medidas de precaução para que não venhamos a ter esses prejuízos. É isso que nós estamos vendo aqui. Vamos, durante essa semana, tratar desse assunto. Gente, o que são grãos de qualidade? Grão de qualidade é aquilo que vem da lavoura. Eu não consigo melhorar esses grãos na minha unidade, eu não melhoro. Se eu colho grão de qualidade, eu sou obrigado a tirar grãos de qualidade. Agora, se eu colho grãos de péssima qualidade, eu não vou, em função do trabalho apresentado, melhorar esse grão. Dá para perceber isso? Por outro lado, se eu tenho grão de qualidade e não sei operar com o meu equipamento, ou não tenho capacitação para isso, eu posso sim estragar o grão que eu estou colhendo de altíssima qualidade na lavoura. Então, não vou melhorar nada. Tenho potencial de qualidade que eu posso tratar ele como sendo de boa qualidade e tirar um produto espetacular ou de um padrão especial. Se eu souber trabalhar. Se eu não souber trabalhar, eu vou depreciar esse grão. Essa é a visão que você precisa ter em mente. Com relação a colheitas, esse é um assunto que vai me levar para uma outra discussão agora, daqui a pouquinho. Vejam bem, o Brasil e o produtor rural de forma em geral se capitalizou e buscou modernização da sua frota. Nós temos plantadeiras de cada vez maior tamanho, tratores grandes, pulverizadores cada vez maiores com capacidade de tanque. Nós temos pulverizadores aí hoje com 3.500 litros de tanque para fazer as suas pulverizações. Nós temos aviões, o Air Tractor, que é um avião de grande capacidade de volume também, talvez 1.000 litros, não sei, 1.500 litros, é algo assim, né, que permite uma alta capacidade de trabalho.
Nós temos colheitadeiras, reboques graneleiros cada vez maiores. Por outro lado, nós temos a indústria, que é quem vai receber toda essa produção, uma indústria obsoleta, uma indústria antiga, uma indústria de baixa capacidade. E aí, a nível de produtor rural, não de grandes empresas, tá? Mas as grandes empresas também enfrentam isso. Se você conhece esse Brasil e roda por aí, vai ver muita empresa que tem fila. O que significa a fila? Quando eu chego numa unidade e vejo uma fila, eu estou identificando que aquela unidade não tem capacidade de absorver a produção na velocidade em que ela é colhida. Então, pensa nisso. Olha, se tivesse uma capacidade boa, não dava fila. Por que está dando fila? Porque o elevador é pequeno, a pré-limpeza é pequena, a moega é pequena, enfim, tudo é pequeno e não dá fluxo. E cada vez mais nós estamos colhendo. Temos que pensar nisso, temos que investir em equipamento correto, temos que melhorar. Não adianta eu ter equipamento grande, você produtor, grande para plantar, grande para manusear, para fazer o manejo correto, e grande para colher e não ter aonde escoar a sua produção. Vamos pensar nisso. Temos que evoluir junto. Tudo isso tem que evoluir junto, certo? Então, você tem que planejar o seu negócio. Você planejando o seu negócio, tudo vai dar certo. Pode não ser um planejamento para ser feito num ano. Nós temos que planejar para ocorrer esse planejamento aí em vários anos e eu ir melhorando de patamar, ano após ano após ano. Para isso exige planejamento, inclusive das nossas unidades. Os grãos, gente, para falar um pouquinho da conservação de grãos, são organismos vivos. Você já parou para pensar isso? Todo grão na natureza é uma semente. Ela visa a perpetuação da sua espécie. Todo grão é uma semente. Então, se eu pensar nisso, ele tem vida própria. Se ele tiver lá temperatura certa, umidade certa, calor ou luz, nós vamos fazer essa semente germinar. E os 3 fatores têm que estar juntos: umidade, temperatura e luz ou calor. Se eu tiver umidade, temperatura e não tiver luz, não vai germinar. Se eu tiver calor e luz, calor e umidade, e não tiver temperatura de solo adequada, não vai germinar. Então, os 3 fatores têm que estar juntos, certo? Bom, se ele é um organismo vivo, o raciocínio é o seguinte: ele respira. Se ele respira, ele produz gases. Ele consome oxigênio e expele gás carbônico, por exemplo, né? Então, veja bem, ó, você tem lá um produto que respira, que produz gás carbônico, umidade, perde água, né? E gera calor. Olha só, olha que interessante isso. Você colheu, por que um produto aquece no caminhão, aquece na moega? Por que ele esquenta? Porque ele é um organismo vivo e iniciou um processo que ele, não vou dizer que ele entende, porque ele não tem cérebro, não tem penso, não tem cabeça, mas as condições para que esse grão germine estão dispostas ali naquele momento. Tem umidade, pode até ser a umidade dele mesmo, porque ele está com alta umidade, né? Ativa o metabolismo dele, começa uma respiração, né? Nesse meio tempo ele sua, já tem mais umidade no ar, né? E ele acaba entrando num processo de germinar. Esse metabolismo acelerado, vamos fazer um comparativo como se fosse o nosso metabolismo. Se eu for caminhar numa esteira, jogar um futebol, praticar uma atividade esportiva, o meu organismo vai estar acelerado e logo eu estarei suando. Então, metabolismo aquecido, metabolismo rápido, perda de umidade, metabolismo cada vez mais eu fico ofegante, o meu coração começa a bater, eu estou, na verdade, queimando energia para desenvolver aquela atividade. E por isso que eu faço atividade física para emagrecer. Essa é a verdade. Eu quero queimar calorias. O grão, onde que está essa caloria? Está nele mesmo, gente. Está no tegumento. Ele tem as substâncias de reserva para a sua germinação. Ou ele precisa
de adubo, de fertilizante para germinar. Não precisa, ele já tem a energia nele mesmo para essa germinação. Então veja bem, toda vez, eu posso associar isso, toda vez que um grão aqueceu, seja onde for, pode ser no reboque graneleiro, pode ser no caminhão, pode ser na moega, pode ser no silo pulmão, aonde for dentro da minha unidade, no pós-colheita. Aqueceu, eu posso concluir que ele está perdendo peso. Se ele está perdendo peso, grande parte das minhas perdas vão ter origem aí, porque o grão fica mais leve, ficou mais leve, eu tenho menos grão estocado daquilo, diferente daquilo que entrou. Percebeu aonde vai o teu prejuízo? Pensa nisso, reflete sobre isso que está sendo explicado aqui e você vai ter uma nova mentalidade de armazenista. Então, professor, quer dizer que se o grão não esquentar, se ele não tiver o metabolismo acelerado, eu vou manter o peso físico dele? Joia, é isso aí mesmo. Você captou a mensagem, tá? Então, de hipótese alguma, não vamos deixar grão aquecer dentro das nossas unidades, ok? Os grãos entre si formam uma massa porosa. O que é essa massa porosa? O nome aí, a foto aí que você está vendo, tá transmitindo. Um grão e outro, eu vou fazer um movimento aqui com a minha mão, ó, ele não se toca na sua integridade, ele toca num ponto, né? 2 grãos de soja, por exemplo, tocam num ponto. E esse outro ponto fica um espaço que é ocupado pelo ar. E nós precisamos desse ar para jogar ar para dentro. Nós precisamos desse ar, né? Uma massa, veja bem, ó, eu vou comparar um bolo, um pão de ló fofo e alto, com bastante espaço dentro dele, seriam os alvéolos desse grão, não sei se eu posso chamar assim ou não, os buracos, né? O queijo dá muito isso também, né? Ou um pão abatumado, pesado, forte, né? Duro, que não passa nada no meio. Percebe a diferença? Então, se eu tenho uma massa de grãos com muita impureza, com deficiência na limpeza, no processo de pré-limpeza, eu vou jogar isso tudo para o secador, vai secar junto. Se eu não limpar de novo, vai para o silo. Onde que eu vou ter problema depois? Na hora de eu jogar vento para dentro dessa massa de grão. Se eu precisar resfriar e ela não passa o ar ali por dentro, que tem excesso de impureza, o que vai acontecer? Vai aquecer. Aquecendo o grão, o que vai acontecer? Vai ativar o metabolismo dele para ele germinar. Tem umidade, suou, gerou gases, consumiu oxigênio. Resultado? Vai perder peso, gente. Prejuízo está aí. Sem contar com aqueles grãos que acabam apodrecendo, gerando fungo, gerando aquelas crostas de grãos que às vezes só com um picão para ir lá quebrar, né? Risco para o funcionário que vai trabalhar lá dentro. Uma série de problemas que advêm da má conservação. Culpa do grão? Não, é culpa de quem trabalha com ele. É culpa do desconhecimento. E é para isso que nós estamos aqui, para trazer esse conhecimento para você abrir a mente e começar a enxergar que uma unidade armazenadora é um outro negócio diferente da lavoura e que pode me dar mais prejuízos ou me levar a uma insolvência, ou me levar a um prejuízo enorme onde eu tenha que fechar a minha unidade e ou vender para terceiros porque eu não consigo pagar as contas. Colhi bem, fiz uma média excelente, mas perdi no armazenamento, por falta de conhecimento. Baseado nisso, entrando já um pouquinho no tema de armazenamento, eu tenho aqui 2 situações. Uma situação, um silo secador, e outra situação, um silo de armazenagem convencional com aeração. Um silo armazenador aerado. Como que funciona o silo secador? Muitas pessoas chamam esse silo daquele silo que tem aeração 100%, ou seja, sai ar em toda a base do silo. Para que serve esse silo? Ora, o nome está dizendo, silo secador. Eu posso dinamizar a minha unidade com um silo secador? Show de bola, essa é a ideia, tá?
Então, se eu tenho um silo secador, eu posso fazer dele o pulmão da minha colheita. Veja bem, estou recomendando, eu sou um fã incondicional dessa modalidade. Eu acho que é uma ferramenta espetacular para ser utilizada, né? Então, se você tem esse produto na sua unidade e não tem conhecimento da aplicabilidade dele, transforma ele para te dar fluxo e velocidade na colheita em silo pulmão. Por quê? Chega com a umidade que vier da lavoura, você vai peneirar e vai jogar o produto lá para dentro. Só tem um detalhe, nós temos que ter a aeração 100%, eu tenho que tenho que confirmar se está saindo ar em todos os canais, tá? É um ponto. E o segundo ponto, 24 horas por dia. Enquanto eu não chegar na umidade que eu preciso lá em cima, eu não posso parar o vento. Esse negócio de ir economizar vento, liga um horário, não dá. Tenho que trabalhar. Ah, mas eu vou secar. Essa é a ideia. Você, na medida em que você tira da lavoura o grão e joga para dentro, ganhou a parada, né? Então, é um ponto que a gente tem. Usem essa ferramenta, ela é fantástica, tá? Silo armazenador aerado. É parecido com aquele, só que a base do silo, o ar só sai pelos canais. Estão vendo na foto aí, ó, tá? Só sai nos canais. Já não é 100% como era o anterior. Eu vou voltar aqui na imagem, ó. Aqui é silo 100%, silo secador. Aqui, silo só sai ar no canal, certo? Então, para que serve esse silo? Para conservar grãos. O grão já foi para esse silo seco, na umidade que ele é de armazenamento. Mas por alguma eventualidade aqueceu lá dentro. Inseto, uma goteira, impureza localizada, enfim, condensações que essa umidade gera ali dentro do próprio grão e não consegue sair porque eu não estou ligando a aeração. Ponto, aqueceu. Então nesse momento eu vou jogar um ar que é diferente do ar do secador, mas que vai servir para dar uma resfriada geral no silo também, num prazo um pouco maior do que o silo secador, certo? Tá bom? Então, isso aí basicamente, gente, eu estou provocando vocês para um setor que deve desenvolver muito no Brasil, que é o setor de conservação de grãos, certo? Umidade, impureza, como é que a gente vai secar, como é que a gente vai trabalhar, medir, como é que tira a água, isso aí tudo você vai ver durante a semana e também, certamente, você já ouviu falar nos nossos treinamentos, poderão ter acesso a isso se você concordar ou tiver mais curiosidade sobre isso, a gente está aqui para falar e discutir o assunto. Gostou desse vídeo? Mais vídeos vêm pela frente, tão bons ou melhores do que esse, e eu tenho certeza que você vai se apaixonar pelo assunto, assim como eu sou um apaixonado no tema e trabalho há mais de 40 anos nesse assunto de pós-colheita e conservação de grãos. Espero que você goste, espero que você analise e nos acompanhe aí essa semana toda para que a gente possa discutir o assunto e trazer conhecimento para vocês. Quem já tem, contribua conosco, discutindo, participa com a gente. Quem não tem, se você é aluno de escola técnica, se você é engenheiro agrônomo formado ou engenheiro agrícola, ou se você é gestor de alguma unidade, gerente, e tem muitos porquês que você não entende, vem para cá, vamos estudar, vamos discutir, vamos trabalhar. Beleza? Gostou? Dá um like aí no vídeo e nos vemos no próximo. Grande abraço!